Olá, muito bem-vindos ao Mais Vale, um projeto da SECRE em parceria com a Rádio TV Imprensa para debater os novos caminhos para o desenvolvimento e a integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou o Rui Gonçalves e estou com vocês mais uma vez aqui nesse papo. Aqui comigo está o Bruno Frossato, diretor da SECRE, e os nossos convidados. Eles são os três próximos diretores regionais da CIESPs instaladas aqui no Vale do Paraíba. Então, eu começo a apresentação pela Alexandra Gioso, que vai liderar aí o CIESP de São José dos Campos pelos próximos anos. Em Taubaté, a gente tem o Helder Couto, e em Jacareí, a Marilene Leite. Então, eles iniciam aí a gestão dos CIESPs regionais a partir de janeiro do ano que vem, mas desde já a cabeça tem que estar pensando nos projetos, porque os desafios são muito grandes para integrar a indústria no Vale do Paraíba e toda a região. Gente, eu quero agradecer demais aí a presença de vocês e quero, como primeira pergunta, primeira provocação aos três, digam para nós o que vocês estão pensando, quais são os primeiros desafios que vocês têm que colocar aí em andamento a solução para eles. Vou começar então pela Alexandra, vamos por ordem alfabética. Alexandra, quais são os primeiros desafios para o CIESP de São José dos Campos? E também lembrando que precisa da integração entre todos vocês, né? Primeiro, eu agradeço o convite de vocês, é um prazer falar um pouco da indústria e desse trabalho que temos pela frente. É uma pergunta, Rui, muito importante, né? Porque a gente estava comentando entre nós aqui, CIESPs, o trabalho duro que a gente tem pela frente. As expectativas, elas são as melhores possíveis para representar, né? A indústria aqui da região é uma das mais desenvolvidas do país. O nosso foco na Regional de São José dos Campos está como, primeiramente, trazer, como você disse, a indústria mais para perto do CIESP e identificar novas oportunidades e trabalhar também com temas prioritários da indústria. Eu já cito algumas pessoas me perguntam, eu vejo como as reformas estruturantes, como a reforma administrativa, a reforma tributária, um tema super importante que a indústria da região precisa acompanhar e, principalmente, a gente tentar buscar redução de custo para a indústria, que esse é um tema que traz muita trava para a indústria no Brasil. Então, a gente, nesse momento, tem que buscar mais inovação, esse é o momento de mais inovação, de mais cooperação entre os segmentos da indústria, entre nós, entidades da região, para que essa colaboração possa identificar as necessidades e os entraves do setor produtivo e, o mais importante, buscar as soluções aí para um ambiente mais produtivo e ainda mais desenvolvido, né? Eu acredito também que a gente precisa aproveitar melhor a nossa sinergia interna da entidade. O que eu quero dizer com isso? Explorar o potencial do nosso grupo, da Federação da Indústria, do Centro das Indústrias, do SENAI e do SESI. O acompanhamento desses temas mais estratégicos junto à Federação da Indústria e aí posicionar a nossa região em termos de competitividade e também o aproveitamento também das outras entidades, né, do grupo, do SENAI, do SESI, para promover o desenvolvimento de uma mão de obra capacitada e mais especializada para a indústria região, que carece bastante. Acho que são temas aí, focos iniciais do nosso trabalho, mas, como você comentou, a colaboração é o mais importante. Nós não vamos fazer nada sozinho, a gente precisa de todo mundo envolvido. Perfeito. E, Helder, você também, além de tudo, tem uma dificuldade que a sua região, a sua regional de Taubaté, ela é muito grande geograficamente e tem seus desafios particulares, né? Como é que você está pensando aí colocar em prática a sua gestão a partir de janeiro? Realmente, Rui, nossa regional ela é bastante ampla, ela vai aqui desde Taubaté até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 28 municípios aí na nossa regional e um desafio muito grande vai ser promover a efetiva integração e participação
dos conselheiros junto com os diretores eleitos para fazer uma gestão que seja realmente participativa para esse novo período aí de 22 a 25. E isso é extremamente importante porque um dos grandes desafios, e eu concordo 100% com a Alexandra, é a gente se tornar mais competitivo. E eu acho que isso passa necessariamente pela questão associativa, pela discussão dos problemas comuns, pela identificação de alternativas de solução para que a gente possa, de forma coordenada, tentar influenciar a harmonização e a coordenação de políticas públicas na esfera municipal e estadual. E, sempre que possível, está maximizando os esforços, e aí usando também toda a estrutura que a Fiesp, o SESI, o Senai, o Sebrae oferecem para que a gente consiga estar buscando esses objetivos em comum. Bom, vocês têm aí uma parceria que é muito natural, né, com todo o Sistema S, né, e que certamente é um ponto forte, né. Agora, Marilene, e para você, quais são os seus desafios? A gente já trouxe aí a questão da integração, né, que o Helder acaba de falar, falando muito sobre qualificação profissional e políticas para tornar a região mais, essa atividade industrial na região ainda mais forte, como disse a Alexandra. E você, como é que você vê os próximos desafios? Bom, primeiro eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e apresentar o Ciesp Jacareí agora com essa nova diretoria, né. O que a gente enxerga de um trabalho necessário no momento é realmente a gente pensar tudo que a Alexandra falou, o Helder falou, no sentido de que precisa-se de capacitação, precisa-se dessa integração, a gente precisa que toda a diretoria e o conselho esteja falando a mesma língua, trabalhando na mesma linha para trazer as indústrias mais para perto da entidade. E aí isso fortalece, né? E aí a gente consegue, eu penso que a gente consegue uma facilidade maior em desenvolver esse trabalho. Acho que aqui na minha região existe uma necessidade premente, né, da questão dos investimentos. O que a gente mais ouve dos nossos associados é a necessidade de crédito de maneira mais fácil. A gente precisa também participar dessa discussão da reforma tributária, passando pela reforma administrativa, e o ponto que eu acho que é o mais importante é o da gente estar sempre junto, fazendo política. Eu acho que sem a política a gente não vai chegar muito longe, porque tudo necessariamente passa pela política, então a necessidade da gente criar os lobbies e ir em frente buscando soluções para as nossas necessidades. É isso. Você trouxe dois pontos super sensíveis, que é a necessidade de fazer política, e política não tem nada a ver com partido, né? Tem a ver com as negociações, com as relações, os entendimentos e a aplicação daqueles planos em benefício da sociedade e de cada um dos setores, principalmente os setores produtivos, que são os setores que geram a riqueza que a gente tanto precisa. E você falou também de lobby, né, que acaba tendo as pessoas têm um entendimento de que lobby é algo negativo, mas o lobby é a capacidade, né, de se articular, apresentar um projeto e convencer as pessoas que efetivamente podem votar e botá-los em prática, né, a fazê-lo, né? Não adianta a gente ficar aqui só esperando que Brasília defina boas políticas se a gente não disser para Brasília quais são as políticas que são boas para o país, porque vocês entendem melhor das dores do setor produtivo. E aí, a partir dessa provocação, eu chamo o Bruno para essa conversa. E, Bruno, a SECRI é uma entidade que também representa uma parcela considerável das indústrias da região. Portanto, o que o Ciesp enxerga, muito provavelmente, é o que vocês também enxergam. Como é que pode ser feita essa integração entre a SECRI, que nasce diretamente de uma necessidade
de um grupo empresarial, de alguns empresários, com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma organização bastante forte e por isso, certamente, vai conseguir colocar em andamento muitas coisas que estão sendo pensadas aqui. Como é que a gente faz isso? Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho uma admiração enorme não só pelo Sistema S, mas vocês citaram, né, o Centro das Indústrias e a Federação, né? E é impossível falar da Federação sem olhar a própria história da indústria no país, né? Quando a gente olha, a SECRI tem em torno de 3 décadas de existência, mas quando a gente olha o que aconteceu através da Federação em termos de política pública, em termos da industrialização no país, especialmente nos últimos 100 anos, aí, ou pelo menos os últimos 60 anos, né, desde Mário Amato a tantos outros, isso assim, é um negócio que é inspirador, né? Por outro lado, a gente vê nitidamente que nos últimos 30, 40 anos tem um fenômeno de desindustrialização brutal acontecendo, né? E aí, é interessante que quando a gente vai conversar com as pessoas, você vai ver, puxa vida, mas o que a gente quer? É importante a gente fazer política, é importante a gente influenciar, a gente comunicar, a gente conversar, mas qual é a pauta comum, né? Eu acho que assim, a primeira ponta dessa conversa assim, é realmente essa integração, no sentido da construção dessa pauta comum. Não há como a gente pegar e falar com uma autoridade pública, seja no executivo, seja no legislativo, se a gente não tiver um propósito. E quanto mais único for esse propósito, quanto mais representativo esse propósito for, mais força a gente vai ter para mudar essa realidade objetiva. E a gente vem aí, particularmente nos últimos 20 anos, a gente teve o ministro mais longevo da Fazenda, chegando a dar algumas vezes declarações públicas que o Brasil prescindia da indústria. Eu me refiro especificamente ao ministro Guido Mantega. E isso é uma afirmação que dói, né? Ele parte do princípio do flat world, né? Do mundo sem barreiras, né? Só que a gente viu nos últimos 6, 7 anos aí um fenômeno de recrudescimento dos países, de fechamento de fronteira, de aumento de tarifas, etc. E particularmente nos esse último ano e meio com a pandemia, a gente está pagando um preço altíssimo em termos de vidas dessa desindustrialização. Quando a gente fala especificamente do IPA, né, do princípio ativo para as vacinas. Mas eu não preciso ir no IPA. Quando a gente olha o fundamento do aumento da inflação que a gente está vivendo no nosso dia a dia, tem uma variável absolutamente importante de escassez de matérias-primas, né, por uma série de razões, né, mas que, no final das contas, impactaram a região, estão impactando a qualidade de vida e emprego e renda no nosso país como um todo, né? Então, de repente, aquilo que parecia periférico no discurso dos formadores de opinião, de repente volta à tona, e que é o quê? Somos nós, né? Como a gente pode fazer para a gente reverter esse fenômeno, né? Então, assim, meu sentimento mais genuíno com esse papo com vocês, né, é a gente pensar, puxa vida, o que é realmente a nossa pauta comum, né? A gente falou, puxa, reforma administrativa, reforma tributária, tá bom, mas qual é o tipo de reforma administrativa que a gente está buscando? Qual é a reforma tributária que a gente está buscando? Por exemplo, essa reforma que foi apresentada há algumas semanas aí pelo governo, né, uma reforma que majora tributos, que permanece com o IPI, que é um jabuti, é uma coisa que só existe no Brasil, uma jabuticaba, aliás, né? Você pega... O Brasil é o único país do mundo que tributa a industrialização de maneira individual, né? Quando a gente olha uma reforma administrativa que não passa pela discussão do ICMS, que não discute, né, a União, Estados e municípios de maneira integrada, né? Será que é isso que a gente como indústria quer, né? Eu como empresário, eu vendo para todas as unidades da federação e exporto. Eu tenho um desafio, às vezes, que estou vendendo alguma coisa para um certo estado no país e, de repente, mudou a legislação ali, nem as assessorias que só trabalham com isso têm informação. E, no final das contas, de repente, eu chego na fronteira, o fiscal fala, olha, não é, a coisa mudou. Ou então uma questão interpretativa de um fiscal, né? E aí eu tenho que pagar uma certa multa, mesmo tendo feito tudo do mais certo, o que eu entendi como mais certo. Tem algumas coisas que têm um nível de subjetividade absoluto, mas, ou seja, o que a gente pode fazer em termos de simplificação do nosso ambiente de negócios, do ponto de vista macro,
O que a gente pode fazer na nossa região? A nossa região é uma região extremamente abençoada, né, sobre várias óticas, né? Mas ainda assim, aqui a gente perdeu indústrias importantes, né? A gente vê o caso da Ford, a gente vê, ele podia listar muito, né, tanto empresas grandes quanto empresas médias e pequenas, né? Então, assim, eu acho que acho que o desafio e o propósito, particularmente da SECRA integrada com o CIESP, né, é a gente construir juntos isso, né? As duas entidades, embora o nascedor e sejam diferentes, né, nós somos entidades irmãs, né, e propósito único. Aliás, eu particularmente sou associado como empresário, como empresa, ao CIESP também, e eu falo isso com um tremendo orgulho, né, e então, assim, eu me sinto nesse bate-papo um pouco em casa, né, mas acho que o desafio, Rui, é realmente, puxa, o que a gente pode fazer a mais, né, e eu diria que o primeiro desafio nosso é a integração local da gente, né? E a construção dessas pautas. Quais são as necessidades objetivas que a gente tem na nossa região? Quais são os gaps que a gente tem em termos de infraestrutura? Quais são as disparidades que a gente tem em termos de oferta, em termos de ambiente de negócio na nossa região, né? Quando a gente olha a realidade objetiva de algumas localidades, ela muda de maneira muito diferente, né? O que a gente pode fazer para a gente fomentar a atratividade das empresas para cá? O que a gente pode fazer em relação à formação de mão de obra para cá? O que a gente pode fazer em relação ao conhecimento? O que a gente pode fazer para mudar a percepção das pessoas? Quando a gente vê a demonização que existe em relação às empresas, né, que por consequência acaba sendo em relação a emprego e renda, sem que as pessoas percebam que isso volta, né? E como que a gente pode fazer para mudar isso aí, né? Então, eu respondo fazendo muito mais perguntas, mas são perguntas que são genuínas, que realmente sinto não só como representante, mas como uma SECRA, como empresário, né? Você está trazendo alguns pontos, Bruno, que eu acho que também é super importante da gente esclarecer para o público que não está tão ligado às questões da indústria. A gente fala através de uma rádio, e essa rádio chega a pessoas que, por exemplo, podem estar em casa pensando assim, eu trabalho para o comércio, e o que eu tenho a ver com a indústria? E, assim, tem muito a ver, porque o país também tem a ver com a indústria. Quando a gente fala de desindustrialização, que é uma palavra que não demonstra exatamente o que é isso, significa que a gente está exposto a uma situação como a gente viveu agora, né? De precisar de respirador nos nossos hospitais e olhar para os lados e ver que a indústria brasileira não tinha capacidade de produzir respiradores a tempo, né, de salvar vidas. Então, isso é o problema da desindustrialização. O problema da desindustrialização é quando ela acontece com o fechamento de uma fábrica, perde-se empregos qualificados, de gente bem treinada, e essas pessoas precisam se reinserir numa outra atividade, muito provavelmente com uma perda drástica de renda, né? E às vezes não mais no setor industrial, fazendo em outras áreas, quer dizer, uma mão de obra que foi qualificada para trabalhar numa atividade de transformação acaba tendo que migrar para uma outra, e nem sempre com uma remuneração do mesmo nível. Então, tem um impacto pessoal, tem um impacto na economia da região, porque essas pessoas consomem menos, porque a renda diminui, tem impacto para os cofres públicos, porque as prefeituras arrecadam menos também, o Estado arrecada menos, e com isso tem menos dinheiro para investir. Então, quando a gente fala de industrialização, todo mundo tem a ver com esse problema, e a gente precisa entender que o Brasil não pode continuar se desindustrializando, porque a gente não é dono das tecnologias. E, portanto, se a gente perder a capacidade de produzir, a gente perde toda a capacidade do setor industrial, porque nós não somos donos dos projetos. Então, a nossa indústria precisa existir e ela precisa ser dona dos seus próprios projetos, dos seus próprios produtos, né? E esses são alguns pontos que a gente consegue discutir quando a gente fala de desindustrialização. Explicado esse ponto, vamos voltar, então, a debater essa loucura que a gente está vivendo. Bom, o CIESP tem tradicionalmente uma grande representação e, através das federações estaduais e da Confederação Nacional, consegue falar de igual para igual com ministros, com presidentes, com governadores. Como é que a gente consegue, então, estabelecer que, nesse caminho do centro regional até a Confederação Nacional, a pauta consiga fluir de forma adequada para que os interesses de cada região do país estejam representados em Brasília? Quem que se voluntaria para responder essa questão provocativa?
Eu me voluntaria, até porque a minha área de trabalho é muito nessa área de relações governamentais. Então, assim, mas deixa os meus colegas aí falarem se concordam realmente com o que eu acredito que seja importante. Primeiro, como você falou, a Federação da Indústria, a Confederação, ela tem aí um espaço muito importante dentro chega muito facilmente ao poder público e coloca pleitos e pautas para a indústria, em favor da indústria, e constantemente trabalhando em conjunto com o governo, né? Eu costumo falar que a gente é um braço, né? Porque muitas vezes nós somos chamados para complementar uma análise, um estudo, né, que está sendo elaborado pelo governo, e ele precisa da opinião da federação com base em toda a experiência do que a gente representa. Então, como que a gente faz isso? É estar cada vez mais conectados, e essa é a palavra, né, colaborando e integrado. Na Fiesp, por exemplo, existem vários departamentos que cuidam de temas específicos, como eu já disse no início, meio ambiente, comércio exterior, setor jurídico, desenvolvimento regional e tantos outros. E cada departamento são departamentos extremamente qualificados, com profissionais excelentes que estão dia a dia em contato com o governo e trabalhando em política pública, trabalhando em entender o que está acontecendo. Então, o que a gente precisa é estar próximo da Federação da Indústria, e a indústria precisa estar próximo do CIESP para poder representá-la. Então, eu começaria com esse raciocínio, né? Acho que é fundamental a gente poder trazer principalmente a indústria para perto, para entender qual a necessidade do que a gente está passando, para que a gente possa escutar, levar esse pleito para a Fiesp. Marilene, você quer complementar? Eu queria, assim, é muito pertinente tudo que a Alexandra falou, no sentido de que, assim, nós estamos aqui, né, nas entidades locais, e a gente vai captar tudo que tem de necessário para levar realmente para a entidade Corman, né, e poder, junto a eles, a gente fazer as nossas reivindicações e ter essa possibilidade de falar todo mundo a mesma língua, né? A integração, na verdade, é justamente isso, né? A gente ter e descobrir as mazelas locais e levar isso num todo, né? Então, todo mundo está precisando praticamente da mesma coisa, embora existam particularidades para cada município, para cada regional. Acho que é mais ou menos isso, tá? Helder, vou jogar a bola para você agora e acrescentando mais um ponto, né? Como é que está o mapeamento desses problemas dentro de cada um dos CIESPs? Você pode falar pelo seu, mas provavelmente vai ser similar a outros CIESPs, né? Esses pontos já estão bem mapeados e já estão sendo trabalhados, quer dizer, você não vai precisar começar isso do zero, dá para já dar andamento ao que está sendo feito? Sim, em parte sim. Eu acho que nós temos já um mapeamento feito, mas eu acho que a questão da capilaridade, da conectividade é muito importante. E eu acho que a gente precisa melhorar isso para termos uma condição de realmente identificar as necessidades na ponta, onde nós estamos localizados, para que a gente consiga mapear e identificar aquilo que é específico de um município, de uma região, e aquilo que é comum a todos, porque a gente só vai conseguir trabalhar na devida esfera, onde nós vamos ter o melhor resultado e o resultado mais rápido, se a gente conseguir realmente identificar e separar o que é uma necessidade local que eu posso atuar enquanto CIESP regional junto na esfera municipal, aquilo que eu preciso de uma coordenação estadual, uma coordenação mais ampla, e identificar aquilo que é uma necessidade comum de todos. E isso sim a gente precisa estar levando e utilizando da Fiesp, da Confederação, para estar levando isso nas esferas federais e para estar trabalhando uma solução que seja comum a todos, no interesse de todos. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, é conseguir mapear e identificar claramente e separar, direcionar para a esfera de atuação que vai ter a melhor resposta mais rápida no prazo certo.
Certamente um assunto que é comum é justamente o exemplo que o Bruno trouxe, né? Que é por exemplo, a questão tributária, o pagamento de impostos, tributos, de uma maneira muito complexa, que dificulta, inclusive, o trabalho, ou seja, você gasta muito tempo com contabilidade fiscal e essas coisas, né? Quando você deveria estar dedicando o seu tempo a produzir e inovar, né? Porque essa é uma palavra que é muito importante ser dita, né? É preciso continuar inovando, trazendo novidades, avanços para os produtos que vocês fazem. Além dela, o que é mais que você vê como comum a todos? E aí traz um exemplo do que é um problema regional que você pode resolver exclusivamente com as prefeituras da sua área de atuação. Que são comuns a todos tem a ver com a redução de burocracia e o peso administrativo. Eu acho que essa é uma questão que, se não estiver sendo endereçada junto com a reforma administrativa, nós vamos perder uma grande oportunidade, porque a reforma administrativa não tem que ser simplesmente uma questão da estrutura do governo, mas também tem que ser fazê-la para que facilite, simplifique e torne os processos mais ágeis para todos os cidadãos, sejam da indústria, do comércio ou da área de serviços. Agora, um exemplo de uma questão local. A gente teve aqui em Taubaté uma coordenação e um esforço regional de empresas do nosso bairro industrial, no sentido de conseguir articular junto à prefeitura uma melhora no acesso ao parque industrial, acesso à Dutra, facilitar a chegada e a saída de matéria-prima e de produtos. Certo? Isso ainda está em andamento, não está concluído, mas é uma atividade de coordenação e esforço eminentemente local. Ou seja, quando a gente fala de infraestrutura, não significa só porto, aeroporto e estrada, significa, às vezes, uma avenida, um acesso a uma rodovia dentro de um bairro, né? Exatamente. Uhum. E agora, jogando a bola para a Alexandra mais uma vez, perdão, como é que vocês conseguem, efetivamente, fazer essa articulação com qualidade com o poder público? Você falou que essa é uma das suas especialidades. Então, o que é efetivamente a prática desse lobby, que é o lobby positivo, que é o lobby para resolver problema, que é o lobby para o desenvolvimento? Como é que isso é feito na prática? Tá, muito bom. Acho que nada melhor a gente poder dar 2 exemplos, né? Então, foram casos realmente que aconteceram recentemente. Um dentro da pandemia, que nós estamos ainda mais no ano passado, quando vocês vão se lembrar, quando todos os países restringiram entradas de produtos na exportação, né, de produtos de IPI, né, do setor da saúde. E uma indústria aqui de São José dos Campos, ela teve problema para exportar um produto que ela não produzia no Brasil, então, ou seja, não era um produto que ia sair da atividade produtiva dela e ia para outro país, e sim que ela tinha comprado esse produto de um outro país da Europa para poder levar para uma outra sede dela. Esse produto precisava ser enviado na maior velocidade, porque ia atender laboratórios aí do mundo todo. Resumindo a história, ela teve a exportação dela parada por conta de uma portaria, né, que foi emitida pelo governo e fazendo essa restrição de exportação de materiais de IPI. E ela chegou em contato conosco e falou: olha, o que a gente pode fazer? Né, eu preciso encaminhar, não é um produto que a empresa produz, é um produto que eu comprei e eu preciso enviar. Então, imediatamente a gente entrou em contato com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, e falamos, então, com o diretor responsável, explicamos a situação e 2 dias depois o material estava liberado. Então, isso é um exemplo de que realmente você está atuando na ponta com a indústria e conseguindo articular com o poder público, né? No caso, a Secretaria de Comércio Exterior, que então liberava a exportação. Um outro caso bastante interessante, que aconteceu há muito pouco tempo, vocês também devem se lembrar, a questão do ICMS. O governo do estado, ele
suspendeu o benefício para alguns setores da indústria, então as alíquotas que eram mais baixas ficaram mais altas, isso tornando a indústria mais descompetitiva, então trazendo aí um custo para a indústria imediato. A indústria, alguns setores, algumas indústrias aqui da região nos procurou para entender o que nós, como entidade, poderíamos fazer. E aí nós entramos em contato com a Prefeitura de São José dos Campos, porque a gente achou interessante que o prefeito de São José pudesse entender o que estava sendo, o que a indústria aqui da região ia ser impactada com a perda desses benefícios. E imediatamente a prefeitura se mobilizou, marcou uma reunião com o secretário regional do estado, e cada empresa que estava na reunião pôde apresentar o impacto para a sua empresa, né, e para a cadeia. Isso foi extremamente relevante, porque o assunto conseguiu seguir na Secretaria do Estado, e a gente teve um desfecho bastante positivo. Então, são dois casos que aconteceram recentemente e que a gente pode trabalhar junto se não tivesse a colaboração da indústria trazendo o problema, da prefeitura aqui podendo nos ajudar com acesso ao secretário, e o comprometimento de todo mundo a resolver o problema, nós não tínhamos tido um desfecho positivo como tivemos nos 2 casos. Agora conta um segredo para a gente. Como é que você convence um gestor público a trabalhar rapidamente na solução de um problema? Como é que você o estimula a fazer isso? Não tem segredo, Rui, sabe por quê? Se você está embasado tecnicamente, né, você põe a sua proposta de forma clara e consegue passar todo o cenário que está sendo exposto de forma técnica e que você evidencia os problemas, não a solução, mas a iniciativa, o andamento do processo tem que ser rápido, porque é urgente, né? Porque você evidencia perda de emprego, você evidencia danos que podem acarretar aí um processo muito danoso para uma indústria, para uma região toda. Então, não tem convencimento, existe ali dados técnicos que são colocados de forma bastante clara na entidade para o governo. Ou seja, o que a gente está falando aqui, então, é que a máquina funciona assim, se ela for provocada a funcionar, né? Exatamente. Se a gente deixar ela parada, ela não vai funcionar. É como uma máquina na tua linha de produção. Se não for alguém lá ligar, colocar a matéria-prima e saber como fazer a transformação, ela não vai produzir sozinha. Ou seja, o gestor público é como essa máquina. Você tem que levar para ele o problema, você tem que alimentar ele com informações, né, para que ele não tenha dúvida da importância daquilo, e aí é argumento e se precisar também algum tipo de pressão, né? Ligar, estar presente cobrando essa solução. Ou seja, um tanto de usar neurônio e um tanto de gastar saliva. No final das contas, se usar essas 2 ferramentas, você consegue colocar a máquina pública para funcionar em benefício do público. Queria fazer só um complemento. É isso mesmo. E a palavra representatividade. Nesse caso do ICMS, eu tive as maiores indústrias aqui da região junto nessa reunião para falar sobre o assunto, né? Com uma entidade respaldando todos esses problemas, né? Então, a gente fez uma carta com todos os argumentos gerais e cada empresa apresentou o seu impacto. Então, isso traz representatividade. Então, quanto mais a gente tem união e a gente volta para a questão da integração, a gente consegue melhores resultados. Agora que eu já esquentei bastante essa batata, eu vou jogar na mão do Bruno. Bruno, o CIESP, vamos dizer assim, ele tem uma marca forte, né? CIESP, né? Ele é reconhecido nacionalmente. Quando você, a SECRE, que tem uma representatividade regional, precisa fazer a mesma coisa, você tem a mesma capacidade de fazer isso, você também é recebido, ou muda um pouco o grau de dificuldade para chegar com essa proposta até os gestores públicos?
Ótima pergunta, Rui. Eu diria que é diferente, mas a gente tem tido, pelo fato da gente ter começado de baixo, pelo fato da gente ter começado a partir de necessidades muito objetivas, a gente tem portas abertas em toda a região, e mesmo numa interlocução num outro nível. Mas, assim, a gente não, nesse momento, em momento algum, a gente consegue e pode comparar as marcas, as instituições, porque no final das contas o objetivo é preponderantemente o mesmo, né? E o CIESP é uma organização que a gente admira e que a gente entende como irmã, né? Mas para te dar um exemplo objetivo, né, a gente entende que tem um problema muito grande, a gente ouve muito dos ofertantes de cursos aqui na região, que uma dificuldade de conseguir pessoas para participar dos cursos, né? Então, recentemente a gente estava com um certo responsável aí de uma grande instituição, falou o seguinte: olha, eu estou com muitas vagas e não consigo gente para participar. Vamos dar nome aos bois. Foi o Ogawa do Senai aqui de São José dos Campos, né? Sim, o Ogawa conversou com a gente, mas isso também não é só o Ogawa. Na realidade, na Fundasa, o CEPAS, são algumas instituições, e isso é uma coisa que a gente ouvia de maneira recorrente. O que a gente fez? A gente pegou, marcou uma reunião com o Felício, especificamente em relação a São José, e com o Mano. A gente foi prontamente recebida por eles, e o que a gente fez? A gente fez exatamente dentro da pauta, do formato do que a Alexandra mencionou, né? E a gente propôs de maneira objetiva o seguinte: a inclusão de todos esses cursos gratuitos, legítimos, seja do Sistema S, seja de todos os outros ofertantes abertos à população, num único portal, de maneira que a gente consiga concentrar os esforços de comunicação, independentemente da vaga ser anunciada, por exemplo, no SESI, para a gente citar um caso específico, no portal do SESI, mas a gente centralizar isso junto com as vagas da prefeitura, do CEPAS e dos outros. E o resultado é que a gente teve essa reunião na segunda-feira. Na quarta-feira a gente estava reunido com o diretor do PAT, discutindo a operacionalização disso, né? Então, eu acho que isso é um pouco do que se espera de representantes como nós, né? Eu tenho minha empresa, tem uma unidade em São José, tem uma unidade em Recife, tem uma outra unidade em Petrolina. Há coisa de 2 semanas atrás eu fui procurado por uma empresa na nossa região para pedir orientação, pedir ajuda, porque eles estavam querendo fazer a migração de uma parte da produção deles para a região de Pernambuco, né? Obviamente o que a gente pode ajudar, a gente vai fazer para a gente ajudar uma outra empresa. Mas a questão é o seguinte: por que esses caras estão indo para lá? A coisa de 3 semanas atrás, a gente também soube de uma outra empresa que está indo aqui para o sul de Minas, em Extrema, né? E textualmente o que eles colocaram para a gente foi o seguinte: olha, a gente está indo para lá porque, olha, o custo da mão de obra aqui a base é 1.700, ali a base é 1.100. O custo tributário aqui é em tal nível, lá é em outro nível. Olha, o governo do estado abriu, nos assessorou em cima do nosso KNAI e no nosso segmento, em tudo que a gente podia fazer, né? Eu, particularmente, do outro lado aqui, eu fui abrir uma nova empresa. A burocracia que eu tive entre a aquisição do galpão e o final da operação, a operação está rodando redonda, é impressionante, né? Então, assim, veja, Rui, a gente tem necessidades muito objetivas, mas eu acho que tem formas de a gente fazer, e a Alexandra mostrou de uma maneira muito clara e muito legal. Assim como o Helder também, quando ele falou da questão do acesso, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está pensando às vezes em grandes obras, mas às vezes a gente pensar em viabilização de acesso a um bairro industrial, a gente pensar alguns detalhes que às vezes fazem muita diferença para que uma empresa ela chegue aqui, ou ela permaneça aqui, ou que ela saia, né? Como a gente fazer, por que essas empresas estão saindo, né? E como a gente pode somar nessa brincadeira. Eu acho, respondendo de maneira objetiva a tua pergunta, a SECRE tem tido as portas abertas, mas eu entendo que a gente consegue ser muito mais relevante somando e atuando de maneira conjunta e coordenada,
né, com o CIESP como um todo. Né? Eu quero trazer uma provocação, mais uma para vocês. Vocês viram que hoje eu acordei meio provocador. E a gente precisa, para que haja desenvolvimento, a gente está falando de mão de obra, a gente está falando de infraestrutura, mas a gente também precisa de capital, precisa de dinheiro. E aí eu quero fazer um paralelo. Quando uma indústria precisa de dinheiro, ou ela bate na porta de um banco privado, e aí a gente sabe qual é a negociação, né? Normalmente as taxas não são nada amigáveis para o empresário, só para o banqueiro, ou você vai bater nas portas do BNDES, que aí tem algumas políticas e você tem que se enquadrar dentro daquelas políticas. Ninguém olha para você, avalia o seu negócio e fala assim, eu acho que esse pessoal tem um potencial legal para desenvolver esse produto e para crescer. Né? Simplesmente olha se você tem garantia fiscal, garantia financeira para poder honrar o seu financiamento. Ao mesmo tempo, a gente está vendo a explosão das startups no Brasil. Uma grande quantidade de novos negócios baseados em tecnologia para soluções de problemas, e eles estão recebendo muito dinheiro vindo do exterior. E o dinheiro é justamente nessa linha, não é um empréstimo, é um sócio que entra porque acredita naquele processo de crescimento. O que falta, então, para o setor industrial brasileiro conseguir criar um ambiente em que ele possa despertar o interesse de investidores que colocariam o seu dinheiro, o seu fundo de investimento ali dentro para fazer aquele negócio rodar, para que aquilo ganhe tamanho e que esse fundo ganhe dinheiro também com o desenvolvimento da indústria. Dá para importar o modelo das startups para o setor industrial? E aí eu vou botar alguém na fogueira. Marilene, você quer falar sobre isso? Falo sim. É bem pertinente. Na verdade, assim, a gente está aqui em Jacareí, eu posso te dizer que eu tive, há uns dias atrás, participando de uma reunião com a prefeitura, e eles têm uma espécie de incubadora. E o que chamou a minha atenção é que, assim, é uma espécie, ela já não é mais nos moldes do que a gente via essa incubadora. Nós chegamos ao local, tinha capacidade para 200 empresas lá, parece que eles têm já 50, 60 empresas que são startups, que estão lá dentro. E, gente, era na área da indústria, eles estão produzindo, eu vi uma coisa interessantíssima lá, um material tipo plástico, mas que ele não polui, ele se deteriora no meio ambiente, assim, umas coisas muito interessantes. Então, assim, na minha visão, existe possibilidade, sim. Dá para fazer um monte de coisa, o dinheiro sempre é necessário, né? Não há o que se falar se a gente não tiver condições financeiras para investir em alguma coisa. Me preocupa bastante a questão de onde vai vir esse dinheiro. Nós estamos ainda em pandemia, vamos dizer assim, ainda se corre o risco de ter o fechamento de novo. Eu sei que a indústria não parou, a indústria ela realmente continuou trabalhando, mas o restante da cadeia parou, o restante fechou, e o dinheiro sumiu, e o crédito sumiu. A gente vê que aí o governo fala de Pronamp, fala de algumas linhas de crédito, mas na hora H mesmo a gente não tem isso. E acho que é nesse ponto que a entidade ela pode fazer alguma coisa, que ela pode ajudar. Eu entendo que o Fiesp é uma entidade respeitada porque tem seriedade. Quando a gente escuta a Alexandra falando que ela foi com os empresários mostrar para o prefeito uma questão de ICMS, é para fazer entender que isso repercute na cadeia inteira. O ICMS não é somente um imposto estadual, ele vai vir para o município, ele vai chegar até a base, entendeu? Então, se ele faltar, vai faltar para todo mundo. Então, eu acho que a questão toda é essa, a gente precisa ter um acompanhamento bem de perto lá na matriz, para que a gente tenha força política, mais uma vez, de conseguir um investimento grande e que a gente tenha um olhar melhor para a indústria, né? Invista mais na indústria. É isso. Vou jogar agora essa mesma pergunta para o Helder.
Como é que você encara isso? Esse aprendizado com outros segmentos da economia que poderiam ser introduzidos no universo das indústrias para que elas possam ter aí, principalmente nesse momento, capital para poder fazer o seu trabalho, né? Dá para a gente usar o modelo das startups, que é baseado muito em investimento de risco e num processo que está muito... tem muito valor hoje, que é o processo de mentorias, ou seja, trazer alguém com mais expertise para ajudar aquele empresário a fazer o seu negócio se transformar. Tem espaço para isso na indústria, Helber? Eu acho que tem espaço e tem grandes indústrias que já estão até usando isso, criando um ecossistema de startups para fomentar a inovação. Elas se deram conta, essas grandes indústrias, que elas acabam tendo uma estrutura que tende a inibir a inovação e replicar mais do mesmo, da fórmula de sucesso que estava dando certo até agora. Então, uma maneira de abrir uma porta para a inovação é fomentar um ecossistema de startups que vai trabalhar e tentar resolver os problemas que essa indústria tem. E quando uma solução é bem sucedida, isso acaba tendo uma escalabilidade e vira um bom negócio e uma nova empresa surge daí. E isso traz benefício para toda a sociedade e para a cadeia inteira de fornecimento. E eu acho que nós temos bons exemplos disso aqui no Vale, em São José. Em Taubaté estão iniciando um trabalho desses de ter um ecossistema de startups com foco automotivo, que é uma ideia muito interessante e que está se iniciando agora, e eu acho que essa é uma solução, sim, de futuro, e eu acho que as empresas podem começar, inclusive, a financiar esse tipo de iniciativa, utilizando, inclusive, situações onde você tem benefícios fiscais para estar fomentando a inovação. Agora eu vou jogar essa batata quente de novo na mão do Bruno, que ele sabe que eu faço isso com uma certa frequência. Bruno, na prática, no dia a dia, quando você precisa de dinheiro, um modelo de financiamento à la startup, com alguém sentando no board, né, assumindo uma cadeira na diretoria também para tomar decisão, porque colocou um dinheiro dentro de você, da sua empresa, funciona para o setor industrial e como é que uma empresa tradicional também pode se unir a startups e fazer essa transformação tão necessária? Muito legal essa pergunta. Na realidade, a gente está vivendo exatamente isso nesse momento. A gente está vivendo uma situação de, na minha empresa, a gente está investindo numa linha nova de produção, e nesse instante, a gente estava com a coisa toda pronta, de repente, o banco falou o seguinte, olha, tá tudo certo, mas agora você precisa de um seguro para durante todo o período disso. O resultado disso é que, muito provavelmente, a gente vai fazer o financiamento disso com capital próprio, o que significa que vai onerar a operação e limitar, de certa forma, né? Ou pelo menos num certo diapasão de tempo. Agora, isso é a realidade no Brasil. A realidade no Brasil é o seguinte, quanto maior, mais fácil, quanto menor, mais desafiador. E a grande base, ela é pequena e média, né? Então, assim, é difícil. O pequeno e médio, eles não têm acesso, a gente não tem acesso a captar dinheiro fora. A gente não vai emitir uma debênture com juros de 1% ao ano, 2%, 3%. A gente tem que viver no mercado local. Mercado local, a gente está falando de taxas ao ano aí que são razoavelmente expressivas, para não usar nenhuma palavra mais dura, né? Agora, eu acho que a provocação que você fez é muito legal, Rui. Quando a gente fala, por exemplo, puxa, o ambiente das startups, independente das startups serem uma moda, né? E uma moda importantíssima. Na realidade, quando a gente vê uma ideia que vira uma empresa, que faz a disrupção de um segmento inteiro, né? Isso é fantástico. Agora, uma coisa que me preocupa, por exemplo, é o seguinte, como faz a economia real as coisas? Por exemplo, a gente está tendo esse papo, a gente precisa de internet, a gente precisa de energia, a gente precisa de uma série de coisas que estão postas, né? E como que a gente pode fazer para a gente fazer isso mais melhor, né? E aí, a tua pergunta, acho que ela é super aplicável, né? Por exemplo, como que eu posso ter um sistema, por exemplo, de private equity que vai financiar essas empresas que já estão estabelecidas e que vai mudar
a mentalidade do gestor. Quando a gente fala, por exemplo, de um aporte de capital como esse que você tem mencionado, são duas coisas que são importantes. Uma coisa é o dinheiro, mas mais importante foi o que você mencionou, são as conexões estratégicas que a gente pode ter a partir dessa mentoria ou dessa integração com o fundo, por exemplo, né, para que esse negócio ele possa ganhar mais tração e ganhar mais volume, né? E nesse sentido, Rui, eu vejo que a gente tem um gap muito grande e a gente tem sim a possibilidade de começar a construir essa discussão. Quando a gente olha a nossa região como um todo, a gente tem alguns bolsões em que a gente tem programas muito legais em relação a, por exemplo, as startups, mas e o restante? O restante, assim, o que eu vejo, a gente vê um nível no pequeno e médio, às vezes, de um despreparo grande em relação aos gestores, em termos de formação do empresário ou dos gestores privados, e, ao mesmo tempo, você vê um nível de individualismo muito grande. Então, se você tem esses dois elementos, é praticamente impossível a gente fazer essa integração, né? Mas por que não começar a pensar esse modelo de um capital de risco mais maduro, né? Uma coisa é a gente falar de investimento anjo, outra coisa é a gente falar de venture capital, que a gente está falando desse caso das startups. Mas e quando a gente começar a pensar o venture capital para o private equity na nossa região? Quais são os segmentos em que a gente tem aqui que tem potencial de fazer uma diferença grande? Por que a gente não consegue mapear isso? Por exemplo, a questão das APLs. Aqui na região a gente tem 2 APLs que são um destaque em nível nacional, né? A APL do setor aeronáutico e a APL dos TICs, né? Da tecnologia e comunicação, né? Informação e comunicação. Agora, por exemplo, a gente tem uma base metal-mecânica bastante grande aqui. Por que a gente não pensa algo nesse sentido? E dentro dessa lógica, o que você colocou, a tua provocação, acho que ela é muito válida. A gente tem aí, aqui na nossa região, alguns bolsões de excelência. Por que não desenvolver esses caras a partir de conhecimento e a partir do acesso a esse tipo de capital de risco? Os fundos, eles estão ali, eles estão à disposição, né? Eu tenho alguns colegas que estudaram comigo fora do país, que às vezes me falam assim, olha, faltam bons projetos. Eu vi isso várias vezes. Aliás, eu tive num call semana passada com um ex-colega de Oxford nos Estados Unidos, me falou a mesma coisa. Falou assim, faltam bons projetos no Brasil. Se você me trouxer bons projetos, né, a gente investe. Por que não a gente, como instituições, né, somar, não só em relação à nossa base associativa, mas em relação à região como um todo, a gente buscar essas oportunidades e, de certa forma, a gente estimular, né? Eu acho que essas conexões estratégicas, mais do que o dinheiro, elas podem fazer uma diferença bastante grande, bastante relevante para a gente. Ou seja, a gente já está colocando aí algumas pautas para o CIESP trabalhar a partir da nova diretoria regional assumindo em janeiro. A gente está falando de estabelecer um modelo de financiamento inspirado nos moldes das startups, que possam fazer que os projetos decolem, introduzindo nas empresas o conhecimento de alguém que passa a ser sócio dessa empresa, desse projeto. Então, a gente consegue fazer aí, talvez, o escalar, né, que é outro termo usado pelas startups, né, quando você começa a ter ganho de escala, também quando você recebe essas novas informações. Logicamente que, diferente das startups que só precisam de um computador e um cara com boas ideias e que saiba a programação diante do teclado, a indústria precisa de máquina, de tecnologia, de linha de produção, demanda importar, instalar, treinar, fazer o primeiro produto, verificar se está certo, fazer os ajustes para depois colocar em produção. Portanto, o tempo da indústria é completamente diferente. A startup é muito mais ágil nisso. Portanto, quem faz o investimento na indústria vai levar isso em consideração. Só que para isso funcionar, a gente vai precisar o quê? Da articulação com as frentes de governo. A gente vai ter que dizer para o governo, olha, para inovar, a gente vai ter que fazer isso. Só que para fazer isso, a gente precisa ter acesso a uma tecnologia que a gente ainda não tem. Portanto, a gente precisa fazer investimento no parque produtivo nacional. E aí, como é que ficam as linhas de financiamento para importação de equipamento? Como é que ficam as linhas também aí, a legislação para tornar mais ágil esse processo de importação? E aí eu dou um outro exemplo que eu vi numa empresa nos Estados Unidos, em que eles utilizam equipamentos
que é uma espécie de uma impressora 3D. Não é exatamente uma impressão 3D, mas eles usam um conceito que é muito parecido, né, em que eles fundem um material para formar o molde da peça que eles vão colocar lá dentro, né, o metal em estado líquido para fazer essa peça. Então, com isso, eles reduziram extremamente o tempo gasto com usinagem, eles tornaram as peças muito mais leves, porque elas só têm exatamente a quantidade de material necessário e eliminaram estoques. Por quê? Porque se eu tenho um banco de dados com todas as minhas peças, todos os meus projetos lá, e eu preciso fazer uma unidade, eu coloco aquela máquina para fazer um molde, derreto o metal, coloco ali e eu tenho a peça. Inclusive para o mercado de reposição, isso é muito interessante. E esse segmento, essa indústria que eu visitei nos Estados Unidos, é do setor aeronáutico. Portanto, ela compete com o Parque Industrial do Vale do Paraíba, do setor do cluster aeronáutico, do arranjo produtivo do setor aeronáutico, e olha o tipo de coisa que a gente vai ter que enfrentar. Dá para fazer isso numa gestão do CIESP, que começa em janeiro e que só vai durar 3 anos, Alexandre? Você está bastante provocativo hoje, né? Eu acordei a toda hoje. Então, Rui, eu queria pegar o gancho um pouco do que você falou, do que o Bruno falou, de que todo mundo falou um pouquinho, mas eu concordo muito com o que o Bruno falou, porque a gente tem o que a gente precisa fazer, sabe? E só para complementar essa questão do investimento, a gente precisa melhorar, e eu vou ter que voltar nisso, melhorar o nosso ambiente, o nosso ambiente que a indústria tem. Porque a gente está falando de indústria, a startup ela vira chave muito rápido. A indústria não é assim. E por que não? Porque é pesado, muita coisa é pesada para a indústria, né? Então, a gente precisa liberar as amarras que a indústria tem de transformação. E o setor produtivo também geral, de uma forma geral. Porque, na minha visão, a indústria ela não possui uma competitividade sistêmica. Então, são muitos entraves que a gente tem. Nós já comentamos aqui, foram décadas de impostos crescentes, de juros elevados, um câmbio sobrevalorizado. E essa consequência aí de imposto elevado, encargos trabalhistas excessivos, uma legislação trabalhista hostil, por aí vai, né? Então, a gente passou, em resumo, por anos de recessão, aí chegou a pandemia, e aí a gente tem que reindustrializar o Brasil, né? Passando por reformas estruturantes, mas a gente também já viu alguns avanços importantes. E aí, entrando no que você está falando, né? Então, a gente teve medidas de crédito, essas questões de inovação. Você comentou dessa questão dos Estados Unidos, você encontrou uma tecnologia, essa colaboração com o mercado internacional, ela é fundamental. E isso é possível fazer. A gente tem trabalhado muito com entidades, eu tenho uma experiência muito nessa área de internacionalização e nessa troca. Então, já tive exemplos de empresas aqui no Brasil que a gente conseguiu melhorar a tecnologia da empresa no Brasil e a produtividade dela, porque ela importou uma tecnologia, a empresa colaborou porque trabalhou em parceria com uma universidade nos Estados Unidos para melhorar isso, na área financeira, por exemplo. E se a gente conseguir identificar isso, trazer para a nossa indústria e fazer com que isso cada vez mais seja o nosso dia a dia, a gente vai realmente trazer um ambiente muito mais desenvolvido para a indústria. A gente está nos 2, 3 minutos finais, e eu queria fazer uma última pergunta, vou tentar ser bastante breve, vou pedir uma resposta também o mais breve possível. A gente tem falado muito dessa articulação para conseguir colocar na cabeça dos políticos, dos gestores públicos, as demandas certas para que eles trabalhem por elas. E a gente sabe que, se a gente olhar no retrovisor, a gente vai ver que os últimos anos a gente tem perdido muito a qualidade do serviço oferecido pelos gestores públicos, principalmente em escala federal. E a gente vive passando, a gente não sai dessa crise nunca. Vocês acreditam, e aí a gente vai encerrar com um giro rapidinho
de vocês. Vocês acreditam que está na hora de diferentes atores da sociedade, e aí a gente vai incluir o CIESP, a Fiesp e as demais federações, num grande projeto, e estimulando as pessoas a aprenderem a escolher melhor seus políticos? A gente consegue fazer isso, um grande movimento nacional, fora das esferas tradicionais, que crie esse movimento, que ajude as pessoas a entender efetivamente a importância do voto e da escolha certa, para que fique mais fácil esse trabalho de vocês no convencimento dos entes da federação, para que coloquem esse processo em andamento. E aí, já que eu estava falando com a Alexandra agora, eu vou jogar de volta a bola para você, Alexandra. Dá para fazer isso? Você acha que tem espaço para um grande movimento como esse, supra-institucional, todos os setores, todos os nomes que possam fortalecer essa discussão? Sim, eu acho que o primeiro passo é você escolher um bom governante, porque a equipe que vai cuidar da parte econômica, da parte de infraestrutura, vai fazer com que o país se desenvolva ou não, né? Então, sim, é fundamental. Esses avanços, sem nenhum... Eu não quero entrar na questão política, mas de partido. Sim. A nossa ideia é justamente pensar na sociedade. Como é que a sociedade vai conseguir dar esse passo transformador? Se você consegue sensibilizar que é necessário um trabalho mais integrado com o mercado internacional, se você consegue avançar, por exemplo, no andamento de negociações internacionais, com processos na área de desenvolvimento com mercados externos, principalmente no que a gente está falando nos acordos internacionais que estão sendo negociados recentemente. A gente teve um avanço grande no Mercosul, de acordos internacionais como a União Europeia, como o EFTA, como acesso ao OCDE, que o Brasil passou, que estava parado há anos. Então, isso são importantes avanços que o governo fez, e que eu acredito que pode trazer muito desenvolvimento para a indústria de uma forma geral, porque isso impacta de como a gente está fazendo o nosso trabalho aqui. E a gente está sendo fiscalizado também, não só pelas entidades, pelo que o governo brasileiro está fazendo, mas também pelos setores internacionais, né, por organizações internacionais. Então, acho importantíssimo a escolha, assim, de um representante político que possa trazer essa confiança, essa credibilidade para que a gente possa avançar. Não sei se eu te respondi a pergunta, mas acho que, em linhas gerais... Eu fui extremamente provocativo agora para encerrar o programa, mas eu acho que é super válido. E eu quero ouvir rapidamente a opinião de vocês. Eu sei que a gente já está estourando o tempo aqui. Helder, dá para fazer? Está na hora do país se mobilizar para trazer essa visão para a população, para a gente melhorar a qualidade do político, para ficar mais fácil o trabalho de vocês, de convencimento de boas políticas para o desenvolvimento industrial? Eu diria que dá para fazer, eu diria que é necessário fazer. Isso, Rui. O ponto nós temos uma carência muito grande. Eu acho que esse poderia ser aí uma das pautas futuras para o CIESP, de uma forma mais integrada, que é trabalhar e desenvolver a educação e a formação do empresariado industrial, porque ele precisa ter uma visão mais ampla do seu papel, responsabilidades, do impacto do negócio, e não olhar só para dentro da sua própria empresa e para o microambiente local onde ele está inserido. Eu acho que essa questão da conscientização e da educação para o aspecto político é tão importante quanto para o aspecto financeiro, econômico, inclusive social, para que a gente consiga entender o papel da indústria na sociedade como um todo e conseguir evoluir enquanto sociedade. E aí isso passa necessariamente pela escolha de melhores políticos. Marilene, agora a batata quente está na sua mão. O que você acha? Eu estava aqui ansiosa para dar um pitaco mesmo, né? Porque, assim, o que os companheiros aí falaram é bastante pertinente. A gente precisa mesmo ter essa consciência para saber quem escolher. Mas eu vou um pouquinho mais além. A gente precisa também, e talvez primeiro,
formar bons políticos, né? A gente tem, é igual quando nós falamos da questão do lobby, o político também é mal visto, assim como o empresário, né? É mal visto. Quando você se manifesta com interesse em qualquer coisa político, já vem uma questão assim pejorativa para a gente, né? Então eu acho que o fator para estar ali junto com essa educação dos nossos empresários é despertar também o viés político. Se a gente vai escolher bons políticos, temos que formar os bons políticos também. E a classe industrial tem que sair para essa área também, dar a cara a tapa, né? E ir lá fazer também, não tem jeito. A gente vai ter que partir para isso também. É isso. Perfeito. E agora, Bruno, arremata. Eu acho muito legal o que a Marilene colocou, que é a questão de formação de bons políticos, né? Mas tem algumas iniciativas que estão acontecendo no país nos últimos anos que são legais, por exemplo, o Renova BR, por exemplo, uma iniciativa partidária que faz esse tipo de trabalho, e poderia citar algumas outras, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar muito como, né? Se a gente pensar, acho que é consenso da gente, e acho que de toda a população, que a gente precisa qualificar melhor, né, os políticos. Eu lembro o Ulisses Guimarães falava que se você acha que o Congresso é ruim, espera ver o próximo, né? E isso há tantos anos vem se repetindo, parece que a gente tem piorando qualitativamente. Eu diria que a gente poderia discutir, eu pensaria agora, num brainstorming rápido, 3 pautas pelo menos, 3 coisas simples. O fim do princípio da proporcionalidade, do coeficiente eleitoral, que no final das contas faz com que a gente vote em uma pessoa e efetivamente arraste outras para lá que a gente não faz a menor ideia, né? Isso é a razão de que o Tiririca levou outros 5 deputados ali com a votação expressiva que ele teve, né? E ao mesmo tempo, então assim, esse é um deles. O segundo, o fim do princípio da suplência. Então, por exemplo, cada senador da República tem 2 suplentes. Muitas vezes o segundo cara é o cara que financiou a campanha, de repente ele sai e a gente tem um senador ali que não foi votado por ninguém e faz o que quiser e é representativo, cada estado tem 3, né? Então, assim, isso é uma coisa que precisava ser mudada. E o terceiro, eu acho que talvez mais importante de todos, que é a obrigatoriedade do voto nominal. A gente viu essa semana acontecendo uma certa situação relacionada ao orçamento do fundo eleitoral, que é absolutamente excrescente, né? De uma adição ali de 4 bilhões no momento em que falta dinheiro para educação, para saúde, para tudo, a gente vê 4 bilhões inseridos no orçamento, né? A gente precisa saber quem é a favor e quem é contra, para a gente poder qualificar, inclusive, o nosso próprio voto. Como é que está votando o meu representante individual, né? Quem eu acredito como sendo a pessoa que está ali fazendo a sua função. Eu acho que só com transparência a gente consegue qualificar. Quanto mais transparência, mais qualidade, né? Então, respondendo de maneira objetiva o como do que você perguntou, Rui, num brainstorming muito rápido, eu pensaria nessas 3 coisas: o fim da suplência, a obrigatoriedade do voto nominal em qualquer esfera legislativa e o fim do coeficiente eleitoral, o fim do princípio da proporcionalidade. Ou seja, aí a gente está falando do voto distrital puro. Então, por exemplo, cada região no país tem um seu representante direto. A gente saber quem é o cara, não o distritão, como as pessoas têm falado, mas o distrital puro, de maneira que a gente saiba quem é o nosso representante, para a gente poder ir lá, bater na porta e cobrar, né? Bom, eu acho que esse foi o mais vale, mais provocativo de todos. Eu acho que foi muito legal a gente encerrar essa primeira série de programas com esse tom. Eu acho que ficou muito interessante. A gente conseguiu sair da nossa esfera local e pensar macro, pensar país, pensar nação, e isso é super importante, e eu fico muito feliz de ter dividido isso com vocês. Eu quero agradecer demais mesmo, a participação dos novos diretores regionais dos CIESPs da região, da Alexandra Gioso, do Helder Couto e da Marilene Leite, que vão representar aí os interesses do setor produtivo industrial, principalmente nos próximos anos aqui no Vale do Paraíba, levando isso para fora, e torço muito pela integração de vocês mais profundamente com a ASECRE e com as outras associações da região que possam aí estar permitindo
esse desenvolvimento. Agradeço também vocês que acompanharam a gente nessas últimas semanas aqui dentro do Mais Vale e espero poder ver todos vocês novamente muito em breve. Até mais. Tchau, tchau.